Olá, Pastor José Sidney, mais um vídeo sobre eleição e predestinação. Estou trabalhando o capítulo 9 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O verso 17 diz assim: porque assim diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti demonstrar o meu poder e para que em ti o meu nome seja proclamado em toda a terra. E antes de tecer comentários sobre esse verso, eu quero dizer o seguinte: nós encontramos nas cartas do apóstolo Paulo passagens que são específicas aos judeus e outras passagens aos gentios. No verso 1 do capítulo 7 de Romanos, Paulo diz assim: porque falo aos que sabem a lei. Quem são aqueles que sabem a lei? Naturalmente, os judeus. Então, Paulo falava de forma específica a eles, falava aos judeus. E no verso 13 do capítulo 11 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, essa mesma carta, Paulo diz assim: porque convosco falo gentios. Então, Paulo estava falando especificamente aos gentios. E o capítulo 9 da carta aos Romanos, Paulo então está se dirigindo aos judeus, falando a eles. Primeiramente, ele falou sobre a eleição de Jacó e a rejeição de Esaú, e muitos lá na igreja estavam dizendo que Deus não era justo, que foi injusto, porque rejeitou a Esaú, e Deus rejeitou a Esaú e escolheu a Jacó, sendo que o direito de primogenitura era de Esaú, mas Deus rejeitou a Esaú porque, primeiramente, Esaú rejeitou o direito de primogenitura, era dele, ele era o primogênito, a bênção era dele, mas ele a vendeu, ele rejeitou, então Deus o rejeitou também. Deus não escolheu Jacó porque ele era bonzinho, porque ele era merecedor, não. Jacó também tinha os seus erros, as suas dificuldades. A escolha foi por ato de misericórdia, porque Esaú havia rejeitado a bênção. Então, os filhos de Rebeca, filhos de Isaac, um deles teria que ser o escolhido, foi Jacó, porque Esaú havia rejeitado a bênção de Deus na sua vida, o direito de primogenitura. Muito bem, e Esaú foi rejeitado por Deus também porque ele era um cara profano, ele era fornicário, conforme diz o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 16 e 17, Paulo, aliás, o escritor está dizendo o seguinte, que ninguém seja fornicário ou profano como Esaú. Era uma pessoa má, Deus o rejeitou, ele vendeu a sua primogenitura, a sua bênção, não fez caso dela, e era um moço maldoso, e ele deu muito trabalho para Rebeca, casando com filhas dos povos daquelas nações, e não era para fazer isso, mas ele, por maldade, estava judiando, estava maltratando os seus pais. Rejeitou a bênção de Deus, Deus o rejeitou, não foi assim uma escolha lá na eternidade, escolhendo Jacó, rejeitando Esaú. Não foi isso. A história, a palavra nos mostra algo bem diferente neste sentido aí. Bom, outro verso que muitos também lançam mão para defender o seu ponto de vista da eleição, dizendo que Deus escolhe uns para salvação e também outros são deixados à sua própria sorte, foram deixados lá na eternidade também para receber o que mereciam. Eu não vejo bem assim. O verso de número 20, Paulo está dizendo, diante da reclamação, de muitos dizendo que Deus era injusto, então Paulo está argumentando, dizendo que Deus fazia o que quer, que era soberano, mas não tem nada aqui com questão de eleição e predestinação. O verso que usam, então, para defender seu ponto de vista de eleição e predestinação é o verso de número 20, quando Paulo diz assim, 20 e 21, mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas?
Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem, verso 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Paulo está lançando mão dessa argumentação aqui, usando a figura do oleiro para demonstrar, assim como o oleiro tem poder sobre a massa para fazer ali o vaso, e faz um vaso para honra e outro para desonra, eu vejo aqui, claro que a figura do oleiro é a figura de Deus, mas a massa, eu posso dizer que representa Israel, representa os gentios, representa às vezes a própria pessoa. Então, transportando isso para a ação de Deus, é claro que Deus tem poder para fazer, para da mesma massa, tirar ali um vaso para honra e um vaso para desonra, como por exemplo, da mesma massa, vindo de Isaac, né? Saíram dois vasos, né? Deus criou dois vasos, Esaú e Jacó. Esaú foi rejeitado, já falei por que ele foi rejeitado, né? Não foi por predestinação não, mas a mesma massa, Deus ali fez os dois. Eu posso dizer que Deus fez a Esaú. Deus criou a Esaú. Ele era vaso ruim, mas Deus não o fez vaso ruim. Ele se tornou, mais adiante, vaso ruim. E para Deus, Jacó foi um vaso de honra, porque nele continuou a linhagem, os descendentes de Israel e os eleitos por direito de nascimento em Israel. Muito bem. Vejam bem, oleiro nenhum vai fazer um vaso que seja para honra e depois ele vai fazer um vaso para desonra. Agora eu vou fazer um vaso que não vai ser tão bonito, não vou ter muito interesse em vendê-lo, vai ser um vaso feio, um vaso inacabado e vou vender a si mesmo. Não, não é. Ninguém faz isso. No caminho, na dinâmica da vida, do transporte, né? Na venda, na compra, o vaso muitas vezes se estraga. E às vezes na própria casa, o vaso ali fica sujo, fica estragado, fica velho, e é um vaso feio, um vaso para desonra. Bom, a qualidade de ser vaso de honra e desonra é da própria pessoa. Isso nós encontramos esclarecido quando Paulo diz a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versos 20 e 21, Paulo está dizendo o seguinte, que numa grande casa não há somente vaso de ouro e de prata, mas também há vaso de pau e vaso de barro, uns para honra e outros para desonra. E o verso 21, ele diz assim, de forma que se alguém se purificar destas coisas, daquilo que Paulo estava falando para Timóteo, dos erros, daquilo que não deveria ser feito, das suas orientações, quanto àqueles que não serviam a Deus de acordo, se alguém se purificar destas coisas, será então considerado, será um vaso de honra. Então, ser vaso de honra ou de desonra é uma atitude que a pessoa toma. Se ele se purifica, vai ser vaso usado para honra. Mas se ele continua na sua vida de pecado, desobedecendo a Deus, os próprios judeus aqui que se levantavam, dizendo que Deus era injusto, eles estavam se colocando na qualidade e na categoria de vasos de desonra diante de Deus. E Deus rejeita mesmo as pessoas que são desobedientes a Ele. Nós sabemos que Deus até mata, por exemplo, primogênito de Judá, lá em Gênesis. Ele não agia de acordo com Deus, era mau aos olhos de Deus, era pecador, Deus o matou. E depois, Judá falou para Ornã, quando morreu a mulher do seu irmão, olha, casa com a tua cunhada e suscita descendência a teu irmão. E Ornã, contrariado, casou, mas não queria, e quando coabitava com Tamar, ele jogava a sua semente na terra, não queria suscitar descendência ao seu irmão. Era um mandamento de Deus, uma orientação de Deus. Ele rejeitou. Isso foi mal aos olhos do Senhor e diz a palavra que Deus o matou também. Quanto mais rejeitar uma pessoa que se coloca na qualidade de vaso de desonra. Então, não é Deus que faz esta coisa de
já marcar alguém, deixar alguém rejeitado, ou rejeitar essa pessoa por algum propósito seu, porque a seu bel prazer Deus quer que seja assim, porque Ele é soberano. Não, é a pessoa que se coloca na posição de ser um vaso de desonra ou então um vaso de honra. A pessoa, o agir da pessoa, o relacionamento da pessoa com Deus. Não vejo nada aqui que seja um embasamento para a eleição, predestinação, dizendo, olha, é Deus quem faz. Deus faz o vaso de honra, mas também faz um vaso de desonra. Ele é soberano, faz o que quer. Vemos aqui, o vaso de honra, Paulo está explicando para Timóteo. Aquele que proceder de acordo, purificando a sua vida, deixando o pecado, se santificando, esta pessoa será considerada um vaso de honra e não vaso de desonra. Então depende também da pessoa, não tem nada a ver com predestinação e eleição. Aqui muitos usam esses versos para dar embasamento ao ponto de vista que diz que Deus elege lá na eternidade uns, ou elegeu na eternidade uns para a salvação e rejeitou outros, deixando-os à sua própria sorte. Então, muito bem, mais uma consideração minha sobre o que eu entendo de eleição e predestinação. Nós sabemos que os predestinados, individualmente, Abraão, Isaac e Jacó, os seus descendentes são eleitos agora não por escolha individual, mas por ordem de nascimento. E o eleito de Deus é Cristo. Quem está em Cristo agora, tanto judeus quanto gentios, entram na eleição por novo nascimento, nascimento espiritual, não mais da linhagem de Jacó, não é mais isso. Agora, a partir de Cristo, o eleito de Deus, que veio cumprir a palavra, a eleição é nele, feita nele. Ele é o escolhido lá antes da fundação do mundo. Estando nele, eu, estando em Cristo, continuo eleito. Sou eleito, deixando Cristo, deixo de ser eleito também. Se alguém fizer isso, deixa de ser eleito. Mas ninguém volto a dizer o que disse no outro vídeo, ninguém mais é eleito individualmente. Cristo é o eleito de Deus, Jacó era o eleito de Deus. Nascidos de Jacó, eleitos também, mas tinham que servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Cristo eleito de Deus, nascidos em Cristo, pelo novo nascimento, nascimento espiritual, também está eleito. Deixando Cristo, rejeitando Cristo, também será rejeitado, não estará na eleição de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Amém.